E a primeira, a gente tem duas coisas que a gente quer fazer hoje de manhã. Eu vou tentar fazer isso rapidamente e vai ficar um monte de coisa em aberto, mas eu acho que são dois tópicos importantes. Primeiro, a gente vai falar sobre essa questão da vocação e como você responde a isso, como você vive isso. E segundo, a gente quer, a partir disso, olhar para a Bíblia e dizer o que a Bíblia pode nos mostrar de aplicável a respeito da música, do louvor, o que significa louvor, o que significa adoração. Então a segunda parte é uma parte mais teológica. Mas primeiro, tem esse primeiro artigo aí depois vocês podem ler, mas tem duas coisas que eu queria compartilhar com vocês, que são aqueles dois gráficos. Se você virar duas páginas para frente, você vai ver um treco com responsabilidade, autoridade. Acontece muito, pelo menos aqui no Redentor onde eu trabalho, da gente receber gente do ministério que diz, isso pode ser o seu caso, pode não ser, não, eu estou aí para ajudar, eu só estou aí para ajudar, eu estou aí para ajudar, mas quando você busca um líder, quando você quer um envolvimento maior, não, eu estou aí para ajudar, eu dou uma mão e tal. E a minha impressão, eu comecei a perceber que as pessoas têm dificuldade com a questão da autoridade e de assumir a responsabilidade no ministério. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, se Deus te chamou, a gente está falando sobre vocação, se Deus te chamou para estar no ministério de louvor, tem uma moeda que Ele te dá na mão, e essa moeda tem dois lados. Um deles é a responsabilidade que Deus te dá. E gente, assim, não se enganem, a responsabilidade é muito grande. No ministério de louvor a responsabilidade é muito grande e é um ministério arriscado, porque você está ali na frente, as pessoas estão te vendo, elas sabem quem você é. Você tem muito poder sobre a igreja. A pessoa que escolhe os hinos tem muito poder sobre a igreja. Muito poder. Porque os hinos você canta de novo, e de novo, e de novo. A pregação geralmente a gente ouve uma vez durante 40 minutos e daí na semana seguinte a gente ouve outra. Então a responsabilidade, mesmo assim, se é só você com violão ou se você participa do ministério que às vezes tem 10, 15, 20 pessoas, a tua responsabilidade é muito grande. E você não pode tratar isso de uma maneira escusa, assim, leviana, dizer, não, mas eu só estou aí para ajudar, eu só estou aí para tocar os acordes das músicas. Gente, isso não existe no ministério de louvor. E você precisa, eu preciso, isso aqui é um treco que eu vivo martelando na minha própria cabeça. Eu preciso assumir a responsabilidade que Deus está me dando quando Ele me chama para fazer aquilo que eu faço. Se eu não assumo essa responsabilidade, eu estou negando o cumprimento do meu chamado. Então, por exemplo, o pessoal de Panambi ali com o trauma dele de tocar no culto, assim, tocar no culto, você sai da tua zona de conforto, mas ao mesmo tempo você precisa servir a igreja. É isso aí. É isso aí. Vai lá com o cabelo comprido, com a barba, com os piercing. Assume a responsabilidade. Se ninguém está fazendo, assume a responsabilidade. Se tem uma coisa que está errada, precisa ser mudada, assuma a responsabilidade. Se Deus está te dando esse fardo, assuma a responsabilidade. O Bill Hybels, que é um pastor americano, ele tem um livrinho chamado Descontentamento Santo. E esse livro fala sobre as coisas, às vezes tem coisas no reino de Deus que nos incomodam e a gente vai convivendo com aquilo. E daí chega um ponto em que a gente não consegue mais dormir. E isso o Bill Hybels chama de descontentamento santo. É quando você diz, eu preciso fazer alguma coisa. É o chamado dos profetas do Antigo Testamento. Olha, eu preciso falar. Eu preciso me levantar e eu preciso compartilhar com o povo de Israel o que Deus está me dizendo, porque tem alguma coisa errada. Esse é um exemplo negativo da responsabilidade. Outros exemplos podem ser positivos. Deus coloca um violão na mão, te coloca na mesa de som, te coloca um microfone. Assume a responsabilidade. E se você assume a responsabilidade, e aqui a gente vira a moeda, a gente encontra a autoridade. E gente, responsabilidade e autoridade, elas dependem uma da outra. Se você é responsável, se você toca toda semana, se você está comprometido com o ministério, mas você nega a autoridade, eu só estou aí para tocar. Você está negando a influência do teu ministério na vida da igreja. Ao mesmo tempo, se você exercita a autoridade, mas não assume a responsabilidade, você é um tirano. Você só manda, mas não faz. Né? E essas palavrinhas que estão aí no meio, todas elas
elas incluem o exercício das duas coisas. Se você quer ser líder, você precisa exercer autoridade, mas você tem que ser responsável. Se você quer tomar decisões, gerenciar um grupo de louvor na igreja, a questão do poder que vem junto com isso, a expectativa da comunidade, a confiança que a comunidade tem em você, que você tem em si mesmo, essas coisas todas têm a ver com essa dobradinha. E o que acontece é que, se você se envolve no ministério, se você de repente está ali dirigindo a comunidade com o teu violão, gente, não vamos se enganar. Esse negócio de que, não, mas eu não apareço, A verdade é que muitas vezes tem uma igreja sentada, tem um pastor e tem você. E você está ali na frente de pé. E todos somos pecadores, a gente é igual. Eu sou igual a vocês são igual a mim. Mas naquele momento em que você está de pé, a comunidade tem uma expectativa em relação a você. A gente usa a expressão conduzir louvor, ministrar louvor, liderar louvor, porque isso realmente faz sentido. O que não quer dizer, assim, não é que o louvor, sabe, passa por você e daí vai para Deus, daí você vai para a comunidade. Não é assim que funciona. Tipo um Hadouken, assim, santo, sabe? Poder. Não é isso que acontece. Assim, as pessoas se relacionam com Deus diretamente, mas existe uma dinâmica que acontece entre a pessoa que está liderando o louvor, que está puxando os cânticos, e a comunidade. Nem que seja só a entrada. É o famoso aceno de cabeça. Você toca a introdução, daí você... As pessoas entram. Assim, o famoso, né? Isso é interação. Você está conduzindo a comunidade naquele momento. Então, gente, isso é muita responsabilidade. E a melhor maneira de encarar e de saborear esse chamado que Deus está te dando é assumindo essa relação de autoridade. Porque daí você consegue entender o teu papel, você consegue trabalhar junto com o pastor, porque o pastor também tem uma expectativa em relação ao teu ministério. Ele tem uma expectativa em relação ao quanto que ele pode confiar em você. Porque, assim, para você poder participar do culto e fazer isso, o pastor vai ter que, sabe, dar um passinho para trás. Até porque, de repente, ele não é o cara que sabe tocar, né? E é bonito isso, é muito luterano o negócio do sacerdócio universal, né? O culto é feito, ele não é assim uma coisa de uma pessoa só. O culto, ele é comunitário. Então, quando você tem a oportunidade, quando você é chamado por Deus para participar do ministério, você assume uma responsabilidade e ganha a oportunidade de exercer autoridade dentro da igreja como o corpo de Cristo. Então não dá para fugir disso. E isso não vale só para a pessoa que está com o microfone na mão, gente. Porque não adianta, eu posso estar com o microfone na mão. Se a minha banda não entrar quando eu pedir, se eles resolverem, não, agora vamos sacanear o Marcelo, vamos tocar em Mi bemol. Vamos mudar de tom no meio. Assim, eu perco a minha autoridade na hora. O processo exige ministração por parte de todo mundo que está envolvido. E nesse sentido, a gente tem que parar um pouco com esse negócio de que o cara que está com o microfone na mão é o cara do poder, é um ministro. Ministro é quem está ministrando. Ministério é serviço. Ministro é quem está servindo. E nós estamos servindo. Pelo menos essa é a ideia, né? A ideia é que a gente esteja servindo. Então, eu convido vocês depois a dar uma olhadinha mais profunda nisso. Mas basicamente o que eu estou dizendo é assim, Deus te chama, você é vocacionado, você é chamado. E você entra nessa posição em que você recebe uma responsabilidade e ganha a oportunidade de exercer a autoridade. De repente, hoje à noite, no nosso grupo de terapia, a gente vai ver que tem muita gente que não consegue exercer a autoridade. Que gostaria, mas não consegue. Ou então está numa situação em que se exerce a autoridade, mas a responsabilidade não é assumida. E a gente tem vários problemas de equilíbrio na igreja. E a gente tem que endereçar esses problemas. Se Deus te chama para estar nesse contexto, isso quer dizer que você também é chamado a fazer parte da solução. Eu participo muito de encontros com líderes jovens, assim, às vezes encontros nacionais, e como essa galera reclama, porque o
pessoal mais velho, não dê, ele tipo, eu falo para eles, não adianta ficar esperando que o pessoal mais velho resolva os problemas da tua geração. Quem vai resolver os problemas da tua geração é você. Então, é muito importante encarar de frente a realidade da igreja para poder servir de maneira plena. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês em relação a esse negócio de chamado para o ministério, vocês têm um outro diagramazinho, umas 2, 3 páginas para frente ali, que é o que eu chamo de triângulo ministerial. E é muito importante, antes da gente analisar isso aí, compartilhar com vocês que isso aqui é realidade, assim, a busca disso aqui é realidade para mim. No meu contexto, eu tenho a responsabilidade de aplicar isso aqui na vida das pessoas que eu estou liderando também. E na verdade foi para isso que esse treco surgiu. Mas é uma coisa com a qual eu luto, que eu preciso estar constantemente me lembrando. O que acontece é que muitas vezes no ministério, quantos de vocês lideram o grupo de louvor? Quem já passou por essa situação? O cara chega para você e diz, Deus me chamou para participar do grupo de louvor. Tá bom? O que você sabe tocar ou cantar? Não sei nada. Mas eu quero tocar guitarra. Tá bom? E daí você, chama o cara para vir no ensaio. Daí o cara vem no ensaio. Daí o cara pega, liga a guitarra dele, mas ele não sabe tocar guitarra. E daí 3 semanas depois, ele continua não sabendo tocar guitarra, mas ele está ensaiando. Daqui a pouco ele quer tocar no culto. Quem já passou por essa situação? Cara, existe um equilíbrio, e esse equilíbrio precisa ser mantido. Se eu vou num culto e eu percebo que o pastor não sabe o que ele está dizendo, eu me sinto desrespeitado. O cara não tirou nem 30 minutos nem para copiar uma palavra da internet, então, para ler. O cara não se preparou. E muitas vezes nos nossos ministérios de louvor, a gente não se prepara. Então, tem às vezes o cara que é chamado para trabalhar, e o chamado pode muito bem ser legítimo. Nem sempre ele mas muitas vezes ele é legítimo. Só que o chamado em si precisa se realizar. O triângulo ministerial é o que eu uso para dar equilíbrio às pessoas nos ministérios de louvor da comunidade onde eu trabalho. É a ferramenta que eu uso para poder, na conversa, no aconselhamento, no discipulado, no pastoreio do pessoal, poder dar a dica, olha, você precisa desenvolver isso, você precisa desenvolver. Porque essas 3 coisas, elas acontecem sempre juntas, assim. A gente é chamado por Deus, a gente falou sobre isso, mas a gente também precisa ser capacitado. E o Espírito Santo não é a fada madrinha. Assim, alguma coisa impede o Espírito Santo de te ensinar a tocar órgão de tubos agora, hoje? Não. Se o Espírito Santo tocar o teu coração, tiver um órgão de tubo ali, você vai, senta e vai. Mas me parece que muitas vezes o Espírito Santo nos chama e dele diz, vai fazer aula. Vai fazer aula, vai estudar, vai se preparar. Isso aparece na Bíblia, gente, várias e várias vezes. O processo de preparação, o processo de capacitação dos profetas, dos reis de Israel, o processo de preparação de Jesus para o ministério público dele, o tempo no deserto, o processo de preparação do povo de Israel para entrar na Terra Prometida, 40 anos caminhando no deserto. Capacitação não é, muitas vezes, pelo menos na minha realidade, eu não sei quanto é de vocês, na minha realidade, capacitação muitas vezes é fazer aula. Capacitação é correr atrás, é ir para a internet, é ler. Capacitação é ensaiar em casa.